Um guerreiro cria o seu filho para ser o mais forte da aldeia e cuidar dos interesses do povo. Mas no ataque inesperado, o menino morre nos braços do pai. Na busca por justiça, ele descobre o assassino e percebe que a maneira como esse agiu reflete diretamente na forma como criava o próprio filho. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o espetáculo Olho por Olho, do Grupo Raiz. Olá, eu sou Leandro Fazola e esse é mais um vídeo do projeto Cadernos Cênicos. Hoje eu vou falar de um espetáculo que eu vi agora no período de isolamento, no Festival de Teatro de Viçosa, mas que eu já tinha visto antes presencialmente. Que saudade do teatro presencial! Numa temporada no Centro Cultural de Justiça Federal. Esse espetáculo tem texto de Juan Baruch, direção de Rogério Fanjul e, segura a imagem, interpretação solo do Juan. Pode ir. Eu olhava pro meu pequeno e eu via que ele só podia ser meu. Filhote de lobo. Até o jeito de andar era igual. As portas vão estar abertas para você, porque eu vou contar a tua história para os deuses. E eles vão entender. Olho por Olho começa com um espetáculo que tem uma estrutura textual narrativa. A gente vai ver esse guerreiro contar pra gente a história de sua vida e a história do assassinato de seu filho. Inicialmente, a primeira parte inteira do texto, ela se concentra em fazer a gente embarcar naquela mitologia. Esse espetáculo fala de uma tribo fictícia, então é muito importante que o autor nos apresente o contexto em que aqueles personagens estão inseridos. Então a gente vai embarcando nessa história, nessa tribo, seus inimigos, como vai ser o funcionamento, e o espetáculo estrutura a relação desse pai e desse filho, que está sendo criado para ser um grande guerreiro e para tomar conta de tudo. Até o momento que essa criança é assassinada. Você matou o meu filho! Quem me viu falando do espetáculo Inquérito 5736, eu vou deixar o vídeo aqui no card, sabe que eu tenho algumas restrições em relação a espetáculos que não sejam tão contemporâneos. É uma chatice minha, uma crise minha, e ok. E eu achei que esse espetáculo ia por essa linha, de falar de uma história com a qual eu não me identificaria, ser uma história completamente à parte do meu universo contemporâneo, político, brasileiro, etc. E até me questionei, nossa, mas por que montar uma história que é tão distante da nossa realidade? E foi nesse momento que o texto me deu uma rasteira. Uou! Alerta spoiler. Porque quando esse guerreiro vai encontrar o assassino de seu filho, ele descobre que esse assassino é uma criança. E aí o espetáculo começa a se tornar uma grande metáfora de uma questão muito interessante de ser debatida, que são crianças que, a partir dos seus contextos sociais, da forma como são criados e do universo onde vivem, podem vir a se tornar dentro do contexto do espetáculo, o protagonista, ele se depara, ele percebe que o assassino do filho dele é uma criança, da mesma idade do filho dele. E uma criança que foi desde sempre criada por diversas condições para ser um guerreiro e para ser uma máquina de matar. E aí ele vai percebendo que, de certa forma, era isso que ele fazia ao criar o filho dele. Quando ele cria o filho dele para ser um guerreiro, em que isso se diferencia daquele menino com o qual ele se depara? E, ao mesmo tempo, ele vai percebendo que o propósito inicial dele, de justiça, de vingança, dessa coisa de olho por olho, não é tão simples de se fazer. Porque ele não tem coragem de matar uma criança também. E aí se estabelece o conflito principal do espetáculo. E eu acho que nessa hora o texto dá uma virada, que pra gente, espectador, pouco importa a guerra de tribo, a questão... Não, o que importa agora é o conflito daquele pai. E esse, pra mim, é o grande trunfo e o grande mérito desse texto. Partindo de uma realidade fictícia, partindo de uma realidade metafórica, ele nos coloca nesse embate sobre essa justiça cega, por mais que o título seja olho por olho, sobre essa lógica de que aqui se faz, aqui se paga, e principalmente, ele nos questiona sobre a ideia de se bandido bom é bandido morto. Eu acredito no sagrado.
Mesmo depois disso tudo, eu acredito. Você matou o meu filhote de lobo, mas a culpa é dos Leranos. Esse teu espírito novo, eu preciso ouvir da tua alma que ainda existe salvação, porque por enquanto o que fica é o erro do passado num presente sem futuro nenhum. O texto parece que já chega pra gente de forma fragmentada. Não só na estrutura narrativa, que vai fragmentando momentos em que esse protagonista conta a história, ou momentos que ele vivencia a história, momentos de narração com momentos de diálogo, mas também essa fragmentação interna do personagem, dividido entre o desejo de vingança e entre olhar para aquela criança e não saber como ser o responsável por sua morte. Então parece que a direção vai explorando esse recurso da fragmentação ao extremo. A gente vê um ator colocado em cena em que o próprio corpo desse ator é fragmentado. Muitas vezes o percurso que o ator está fazendo é interrompido por um outro movimento, é interrompido por partituras corporais, é interrompido por gestos, por diversas outras coisas que vai tirando a gente do lugar comum e vai dando certa estranheza àquele corpo. Ao mesmo tempo, esse tipo de proposta de direção vai contribuindo para a fabulação, talvez, daquele personagem. Tudo isso vai dando uma estranheza que lembra a gente que aquele não é um contexto tão comum, que é quase um ambiente mitológico, eu diria. E tudo isso vai sendo explorado também nos outros elementos. O figurino traz um figurino, de certa forma, clássico, né, de um guerreiro de algum período passado ou de alguma tribo estranha. O cenário trabalha com elementos como areia. A trilha sonora trabalha o tempo todo com questões meio que buscam uma certa espiritualidade, sacralização, rito. Me parece que a palavra rito é uma palavra que vai chegando pra gente o tempo todo dentro daquele contexto. E no meio de tudo isso, parece que o que está sendo exibido ali fala pra gente sobre a sociedade de hoje. E acho que essas fragmentações, essas divisões, essas quebras são um grande acerto da direção. E também um prato cheio pro Juan. Porque o Juan entrega um trabalho de ator que não só o texto já faz ele passear por diversas nuances, né? Da tristeza, do amor pelo filho, da raiva, do remorso, da dúvida, como coloca ele em uma situação de um corpo muito presente, de um corpo fragmentado, com momentos de interpretação, que toda a interpretação é jogada para um braço, é um corpo que parece que ele vai sendo repartido em pedacinhos, e esses pedacinhos eles vão ganhando vida por si só. Tem um momento que toda a interpretação dele está concentrada em uma mão, que toda a interpretação está concentrada no ombro. E a gente vai vendo esse corpo fragmentado, que também se fragmenta na divisão de personagens, né? Porque o Juan ele interpreta esse guerreiro, ele interpreta o assassino do filho, ele interpreta um outro líder espiritual, e a gente vai percebendo ele desenvolvendo essas camadas num trabalho de interpretação incrível. As crianças agradam aos espíritos por conta da sua inocência. O povo foi perseguido, a criança foi tomada pelos Leranos. Ela foi criada para se transformar em um guerreiro, só fazia o que falavam para ela que era certo, ela só estava tentando sobreviver. E tem duas coisas específicas desse espetáculo que eu preciso destacar, porque se destacam por si só. Eu acho que não tem nada melhor do que quando a gente vê num espetáculo os elementos que o compõem ajudando a contar uma história. Não só servindo a essa história e servindo a uma ambientação, mas ajudando a contar a história. A trilha sonora de Daniel Carneiro e a iluminação de Leísa Vidal são partes fundamentais dessa narrativa. No caso da trilha sonora do Daniel, ela vai ajudando a gente a ambientar, ela vai ajudando a gente a levar para esse universo ritualístico do espetáculo, para esse universo mitológico, e vai criando sensações, vai ajudando o ator a conduzir a plateia para onde ele quer que ela chegue. Muitas vezes com sons que surgem do nada, muitas vezes com sons que provocam uma quebra, que provocam um corte na encenação. Já a iluminação da Leísa é uma iluminação precisa que não só ambienta a gente nos diversos planos, como contribui com o trabalho do ator, usando cores diferentes para ajudar na separação de cada personagem. Cada personagem meio que tem uma cor específica que ajuda na assimilação do público e também contribui para criar imagens novas que se dão apenas pela luz. O primeiro momento em que todos esses recursos me chamaram atenção de verdade foi no momento do assassinato dessa criança que morre através de uma flechada. Eu vou colocar essa cena a seguir, que deixa muito claro como tudo isso contribui, como o desenho dessa flecha, o som dessa flecha, tudo isso acontece nesse espetáculo de forma tão precisa e tão inteligente. Quando eu cheguei na aldeia,
Eu sentei perto de uma árvore e fiz a mesma coisa que o meu pequeno fazia quando um dia passava por só olhando. Eu só queria ver o meu pequeno que um dia ia ser o grande lobo. Uma flecha arrancou o fio de vida do meu pequeno. Ela passou por entre a árvore que eu estava e fez correr o sangue no peito do meu filhote de lobo. Esse foi um momento que eu destaquei, mas é importante ressaltar também a precisão desse espetáculo. Tanto a operação de luz, quanto a operação de som, quanto a interpretação do Juan, tudo é feito de maneira muito precisa, que contribui pra caramba nessa proposta de corte que o espetáculo pede o tempo todo. Num ataque, eu peguei o punhal da mão do menino e não... Olho por Olho é um espetáculo que se vale de uma metáfora para trazer uma discussão muito pertinente e muito atual. O espetáculo nos faz questionar se de fato nós somos fruto do meio, se as pessoas são fruto do meio. E mais do que isso, o que a gente perpetua sem perceber que está perpetuando, e qual é o primeiro passo para tentar mudar uma sociedade doente. Se matar dói. Imagina morrer. Mas a gente se acostuma, né? A gente se acostuma. Se você ficou curioso e interessado no espetáculo e quer conhecer o Grupo Raiz, eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição desse vídeo. No mais, já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ajuda a gente a divulgar e logo logo a gente volta com mais um vídeo. Ah, e se quiser, tem mais 2 vídeos de espetáculos aqui do lado. Dá uma olhada.